Você já sentiu que o mundo inteiro conspirou para apagá-lo? Se você quer descobrir histórias onde os rejeitados encontram poder nas profundezas esquecidas do mundo, se inscreva agora. Porque o que você está prestes a testemunhar vai além de qualquer conto de fantasia que você já ouviu. Aquela noite, Elian sentiu. Aos 17 anos, ele conheceu o gosto da rejeição absoluta, não a rejeição casual de um estranho, mas a cruel e calculada expulsão por aqueles que deveriam protegê-lo. Seu padrasto, com olhos vazios de qualquer misericórdia, apontou para a porta enquanto a chuva desabava lá fora como lágrimas de um céu enlutado. Você não pertence mais a esta casa, foram as únicas palavras. Nenhuma explicação. Nenhum olhar de sua mãe, que permaneceu virada para a parede, escolhendo a cumplicidade do silêncio. O frio da noite mordeu sua pele quando Elian atravessou o umbral pela última vez. Sem bagagem, sem destino, apenas o eco de sua própria respiração no vazio que agora definia sua existência. As ruas da aldeia estavam desertas, as janelas iluminadas por velas revelavam famílias reunidas, risadas abafadas, calor, tudo aquilo que agora lhe era negado. Ele caminhou sem rumo, deixando para trás não apenas uma casa, mas a ilusão de que algum dia tivera um lar. Porque enquanto Elian vagava pela escuridão, algo ancestral o observava. Algo que dormia havia milênios nas entranhas da terra começava a despertar, e sua consciência fragmentada reconhecia no sofrimento do jovem um eco de sua própria agonia esquecida. O titã enterrado, cuja existência fora apagada dos livros e das memórias, cujo nome nenhuma boca mortal pronunciara por eras incalculáveis, sentia a dor daquele garoto como se fosse sua própria carne sendo rasgada novamente. Elian não sabia, mas seus passos não eram aleatórios. Havia uma gravidade invisível puxando-o para longe da aldeia, para além dos campos cultivados, em direção ao lugar onde nenhum camponês se atrevia a pisar, a floresta dos esquecidos. Diziam que aquelas árvores choravam à noite, que o solo ali bebia a sanidade dos viajantes, que quem entrava nunca voltava, ou voltava transformado em algo que não era mais humano. Histórias para assustar crianças, pensara Elian sempre. Mas agora, sem nada a perder, ele cruzou a linha invisível entre o mundo dos vivos e o território dos que foram condenados ao esquecimento. A floresta o engoliu sem cerimônia. As árvores aqui eram diferentes, retorcidas, suas cascas marcadas com símbolos que pareciam pulsar fracamente na escuridão. O ar tinha textura, denso e úmido, carregado de um aroma terroso que lembrava túmulos recém-abertos. Não havia som de vida, nem grilos, nem corujas, apenas o sussurro constante das folhas que parecia formar palavras em línguas mortas. Elian sentiu o peso de milhares de olhos invisíveis sobre ele, julgando, medindo, perguntando-se se ele era digno ou apenas mais um tolo procurando a morte. Ele caminhou por horas, ou talvez minutos, o tempo aqui não obedecia às mesmas leis. Suas roupas estavam encharcadas, não pela chuva que havia parado assim que ele entrará na floresta, mas por um orvalho espesso que gotejava das folhas como suor de pesadelo. A fome mordia seu estômago, mas era uma dor distante, quase bem-vinda. Pelo menos era real. Pelo menos provava que ele ainda existia. Foi quando ele ouviu. Não com os ouvidos, mas com algo mais profundo, uma vibração que começou em seus ossos e se espalhou por todo o seu corpo como ondas sísmicas. Uma voz. Não exatamente uma voz. Era mais como o gemido da própria terra, palavras formadas por tecido geológico e raízes ancestrais. Por que você chora, filho do esquecimento? Elian parou, seu coração trovejando no peito. Ele olhou ao redor, mas a floresta permanecia imóvel, indiferente. Quem está aí? Sua voz saiu fraca, quase um sussurro. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Mas então a vibração voltou, mais forte, e desta vez ele sentiu que vinha de baixo, das profundezas insondáveis sob seus pés. Você está pisando em minha sepultura, criança. E suas lágrimas estão despertando meu sono de pedra. Elian caiu de joelhos, não por medo, mas por exaustão. Exaustão de carregar uma vida inteira de rejeição, de olhares que o atravessavam como se ele fosse feito de ar, de palavras não ditas que eram mais cruéis que qualquer insulto. Ele era um fantasma mesmo antes de ser expulso, invisível na própria casa, existindo apenas como um inconveniente, uma lembrança de algo que sua mãe preferia esquecer. Seu pai biológico era um mistério nebuloso, uma sombra que sua mãe nunca nomeava. Tudo o que ele sabia era que aquele homem havia partido antes de Elian nascer, deixando apenas um vazio em forma de perguntas. Quando sua mãe se casou novamente,
Elian tinha 5 anos e ainda acreditava que amor era algo que vinha naturalmente, como a chuva ou o sol. Ele aprendeu, com o passar dos anos, que para algumas pessoas, amor era um recurso finito, algo que elas dosavam cuidadosamente, e ele simplesmente não estava na lista dos escolhidos. O padrasto nunca fora abertamente cruel. Essa era a parte mais dolorosa. Ele não batia, não gritava, simplesmente ignorava. Elian cresceu como um móvel na casa, notado apenas quando estava no caminho. As refeições eram silenciosas, pontuadas apenas pelos sons de talheres e as risadas que sua mãe reservava exclusivamente para o marido. Ela olhava para Elian às vezes, e naqueles olhares ele via algo que se assemelhava a arrependimento, mas nunca forte o suficiente para se transformar em ação. Na escola, Elian era o garoto que existia na periferia, não popular, não odiado, apenas invisível. Ele tentará fazer amigos, mas havia algo nele que as pessoas detectavam instintivamente, um cheiro de abandono que afastava os outros como repelente. Ele se acostumou a comer sozinho, a caminhar sozinho, a existir em uma bolha de solidão transparente através da qual ele podia ver o mundo, mas nunca realmente tocá-lo. Houve uma época em que ele tentou ser notado. Dedicou-se aos estudos, tornou-se o melhor aluno da turma, pensando que talvez a excelência acadêmica lhe comprasse alguma forma de reconhecimento. Sua mãe assinava os boletins sem olhar para as notas. O padrasto nunca perguntou sobre a escola. Os professores o elogiavam com palavras vazias que não enchiam o buraco em seu peito. Excelência, ele aprendeu, era apenas outra forma de solidão. Agora ele estava isolado não apenas emocionalmente, mas intelectualmente também. Então ele tentou o oposto. Começou a faltar às aulas, a vagar pela aldeia, a testar os limites para ver se alguém se importaria. Ninguém se importou. Semanas se passaram antes que qualquer adulto notasse, e quando notaram, foi apenas com uma repreensão burocrática, sem calor ou preocupação genuína. Foi quando Elian entendeu uma verdade devastadora: ele poderia desaparecer completamente e o mundo continuaria girando sem alterar seu ritmo em um único batimento. Agora, ajoelhado no solo úmido da Floresta dos Esquecidos, com uma voz impossível ecoando através das camadas de terra, Elian sentiu todas aquelas feridas se abrirem simultaneamente. Lágrimas que ele havia aprendido a conter, que ele havia enterrado tão profundamente quanto aquele titã sob seus pés, começaram a correr livremente por seu rosto. Ele não chorava com soluços dramáticos, mas com um silêncio quebrado apenas pela respiração irregular, o choro de alguém que aprenderá a sofrer sem fazer barulho, para não incomodar os outros com sua dor. Eu não pertenço a lugar nenhum, Elian sussurrou para a terra, suas palavras absorvidas pelo solo como chuva em areia seca. Nasci errado, no lugar errado, para as pessoas erradas. Eu sou um erro que ninguém quer corrigir porque seria mais fácil se eu simplesmente nunca tivesse existido. A vibração retornou, mais suave desta vez, quase gentil na forma como percorreu seu corpo. Eu também fui esquecido, criança. Eu que ergui montanhas e cavei oceanos, que dei forma ao mundo antes que sua espécie desenhasse símbolos nas cavernas. Meus irmãos e irmãs foram honrados com templos, mas eu fui considerado perigoso demais para ser lembrado. Então eles me enterraram. Não apenas meu corpo, mas meu nome, minha história, minha própria existência. Elian limpou o rosto com as costas da mão, a curiosidade momentaneamente sobrepondo a dor. Por quê? Sua voz estava rouca. O que você fez? Eu amei quando não deveria. Protegi quem deveria ser sacrificado. Questionei quando deveria obedecer. Os deuses podem ser tão cruéis quanto os homens, criança. Talvez mais, porque eles vivem tempo suficiente para aperfeiçoar sua crueldade. A floresta começou a mudar. Elian percebeu quando as árvores ao redor começaram a inclinar-se levemente, como se estivessem ouvindo, suas copas formando um dossel que bloqueava completamente a lua. A escuridão era total, mas estranhamente, ele podia ver. Não com os olhos, mas com uma percepção diferente. Ele sentia os contornos das coisas, suas essências, como se o mundo tivesse se tornado um desenho de luz e sombra diretamente projetado em sua mente. O solo sob suas mãos começou a aquecer. Primeiro sutilmente, depois com uma intensidade que deveria queimar, mas não queimava. Era um calor de vida, de coração batendo, de sangue fluindo através de veias de pedra. Elian se afastou instintivamente, mas o calor o seguiu, irradiando de todas as direções. A terra estava viva. Não metaforicamente, literalmente viva,
pulsando com um ritmo lento e antigo que ecoava o batimento cardíaco do próprio planeta. Você sente, não sente? A voz do Titã carregava algo que poderia ser satisfação. Por milênios, eu estive tão profundamente adormecido que esqueci o que era sentir. Mas sua dor penetrou as camadas de sono como uma lâmina. E agora eu me lembro. Me lembro de quando eu também caminhava sob o céu, quando eu também sentia a solidão de existir à parte. Rachaduras começaram a aparecer no solo, não destrutivas, mas reveladoras, como se a terra estivesse abrindo seus olhos. Através dessas fissuras, uma luminescência pálida e azulada emergia, pintando a floresta com uma luz fantasmagórica. Símbolos antigos, anteriores a qualquer civilização que Elian conhecia dos livros, brilhavam nas cascas das árvores, nas pedras, até mesmo flutuando no ar como insetos bioluminescentes. Elian se levantou em pernas trêmulas, hipnotizado pela transformação ao seu redor. A floresta dos esquecidos estava se tornando um templo vivo, cada elemento respondendo à presença despertar do Titã. Flores noturnas que ele nunca vira começaram a desabrochar aceleradamente, suas pétalas negras bordadas com veios de prata. Elas exalavam um perfume que era simultaneamente de morte e renascimento, de fim e começo entrelaçados. Isso é real? Elian perguntou, sabendo que a pergunta era tola, mas precisando verbalizá-la de qualquer forma. Real? O Titã pareceu ponderar. Realidade é uma convenção frágil, criança. O que você chama de real é apenas o que seus sentidos limitados conseguem capturar. Mas sim, isto é tão real quanto sua dor. Talvez mais, porque isto tem raízes mais profundas. Um tremor percorreu o chão, suave mas inequívoco. Algo estava se movendo nas profundezas, algo imenso realinhando membros que haviam permanecido inertes por eras. Elian podia imaginar, uma forma colossal, maior que montanhas, enterrada tão fundo que a própria crosta terrestre era seu lençol. Um ser de pedra e raiz, de metal primordial e cristais que cresceram através de sua carne fossilizada. Um Deus esquecido começando a se lembrar de que já foi divino. O que você quer de mim? Elian perguntou, e pela primeira vez desde que fora expulso, sentiu algo além de desespero. Havia medo, sim, mas também uma curiosidade perigosa, um senso de propósito emergindo das cinzas de sua vida desfeita. Querer, o Titã riu, um som que era como pedra se fragmentando no subsolo. Eu não quero nada, criança. Mas o destino tem um senso de humor peculiar. Você me acordou com suas lágrimas, com a pureza de sua solidão. E agora estamos conectados, você e eu, dois seres esquecidos pelo mundo, encontrando-se no exato momento em que ambos precisávamos de algo além de nós mesmos. As rachaduras no solo se alargaram, e através delas, Elian viu movimento. Não o Titã em si, aquilo ainda estava profundo demais, mas suas extensões, seus servos. Criaturas de argila e pedra começaram a emergir, tomando formas vagamente humanoides, mas claramente não humanas. Eram golems primitivos, construções elementais que serviam como olhos e mãos do Titã no mundo da superfície. Elian deveria ter corrido. Toda fibra de autopreservação gritava para ele fugir, voltar para a aldeia, aceitar sua sorte como órfão errante, qualquer coisa menos ficar e enfrentar o impossível. Mas ele não correu. Porque pela primeira vez em sua vida, alguém, ou algo, o vira. Verdadeiramente vira. Não suas notas, não sua utilidade, não seu potencial como futuro trabalhador ou cidadão. O Titã o vira em sua essência nua, um garoto quebrado, sozinho, desesperado, e não havia desviado o olhar. Venha mais perto, Elian. O Titã sabia seu nome, embora ele nunca o tivesse dito. Deixe-me mostrar o que significa ser verdadeiramente visto. Elian caminhou em direção à maior das rachaduras, seus passos guiados não por coragem, mas por uma resignação profunda. Se isso era loucura, que fosse. Se era morte, bem-vinda. Qualquer coisa era melhor que a existência cinza que ele havia deixado para trás. Os golems se afastaram para abrir caminho, suas formas cruas inclinando-se levemente, como servos reverenciando não ele, mas a conexão que ele representava com seu mestre enterrado. A rachadura se abria para uma descida, não um túnel escavado, mas uma fenda natural na rocha viva, como se a terra tivesse aberto uma ferida para permitir acesso às suas entranhas. Elian desceu sem hesitação. A luminescência azul se intensificava conforme ele progredia, e o calor também, mas era um calor reconfortante agora,
como estar envolto em um abraço há muito esperado. As paredes da descida eram cobertas por veios de um mineral que ele não reconhecia, não era quartzo, nem qualquer pedra preciosa comum. Parecia vivo, pulsando sincronizado com um coração distante. Elian estendeu a mão e tocou a superfície. Imediatamente, visões inundaram sua mente, não as suas próprias, mas memórias do Titã. Ele viu um tempo antes da humanidade, quando deuses colossais caminhavam pela terra jovem, moldando-a com suas mãos, discutindo filosofias enquanto criavam oceanos e elevavam cordilheiras. Ele viu o Titã, uma forma humanoide de proporções incompreensíveis, sua pele de granito marcada com rios de metal fundido, seus olhos como crateras vulcânicas irradiando luz primordial. E ele viu o amor. O Titã havia se apaixonado por outro de sua espécie, uma entidade de água e névoa, cuja forma nunca permanecia estável, sempre fluindo, sempre mudando. Era proibido. Os titãs eram solitários por natureza, criados para serem independentes, autossuficientes. Amor os tornava vulneráveis, distraídos de seus deveres de manutenção do mundo. Mas o titã não conseguiu reprimir o que sentia, e quando descoberto, foi julgado. A punição não foi destruição, isso seria misericórdia. Em vez disso, ele foi enterrado vivo, selado sob camadas de pedra com magias tão antigas que precediam palavras. E sua amada, dissipada, espalhada pelos oceanos do mundo, condenada a existir como gotículas separadas, consciente mas fragmentada, incapaz de se reunir. O titã enterrado passaria a eternidade sentindo a presença dela na chuva, nos rios, nos mares, sempre próxima mas para sempre inatingível. Elian removeu a mão da parede, lágrimas escorrendo novamente. Eles fizeram isso porque você amou. Eles fizeram isso porque eu escolhi amor sobre dever. E eles não podiam conceber que essa escolha fosse válida. A voz do Titã estava mais próxima agora. Você entende, não entende? Você também foi punido por simplesmente existir, por querer algo tão básico quanto pertencer. A descida terminou em uma câmara vasta, tão grande que suas dimensões desafiavam compreensão. E ali, parcialmente visível através da rocha que o aprisionava, estava o Titã. Elian podia ver apenas fragmentos, uma mão do tamanho de uma casa, dedos esculpidos em pedra mas com detalhes tão finos que ele podia ver as linhas da palma. Um ombro emergindo como uma formação rochosa. E o rosto, metade ainda enterrado, mas o olho visível estava aberto. Era do tamanho de Elian inteiro, uma orbe de cristal âmbar atravessada por venação dourada, e quando focou no garoto, Elian sentiu o peso de milênios de solidão convergindo em um único ponto de reconhecimento. O Titã estava chorando. Lágrimas de água mineral escorriam de seu olho, formando uma pequena poça que brilhava com a mesma luminescência azul que permeava o lugar. Você está preso aqui, Elian sussurrou, a enormidade da tragédia finalmente registrando. Por quanto tempo? Tempo, eu perdi a conta. Milênios, certamente. Eras passaram. Civilizações que eu vi nascer subiram e caíram, e outras tomaram seus lugares, e nenhuma delas se lembrou de mim. Eu me tornei mito, depois lenda, depois menos que nada. Até meu nome foi apagado das línguas vivas. Elian se aproximou da mão do Titã. Ela era fria ao toque, a pedra suavizada por tempo inimaginável. Eu vou te libertar, ele disse, e as palavras saíram antes que ele pudesse considerar sua absurdidade. Um garoto mortal prometendo libertar um deus. Era ridículo. Mas o Titã não riu. Em vez disso, seu olho se fechou brevemente, um gesto que poderia ter sido gratidão. Você não pode, criança. As magias que me prendem foram tecidas pelos próprios celestiais. Quebrá-las exigiria poder que nenhum mortal possui. Mas o olho se abriu novamente, e Elian viu algo novo nele, esperança, tênue mas presente. Mas talvez você não precise me libertar fisicamente. Talvez apenas compartilhar minha prisão por um tempo, testemunhar minha existência, já seja suficiente. Suficiente para quê? Para eu me lembrar que ainda existo. Para não ser completamente esquecido. E para você? O Titã pausou, escolhendo as palavras cuidadosamente. Para você se lembrar de que também vale a pena ser lembrado. Elian permaneceu naquela câmara subterrânea, e o tempo se tornou irrelevante. Horas poderiam ter sido dias, dias poderiam ter sido semanas. Ele não sentia fome nem sede,
O próprio ar ali parecia nutri-lo, carregado com essências que sustentavam tanto corpo quanto espírito. O Titã conversava com ele, não continuamente, mas em intervalos contemplativos, compartilhando memórias de um mundo que não existia mais. O garoto aprendeu sobre a era primordial, quando a terra era malévola e selvagem, quando vulcões brotavam como flores e continentes dançavam sobre o manto líquido. O Titã descreveu como ele e seus irmãos competiam artisticamente, cada um tentando superar o outro na beleza de suas criações. Cordilheiras eram esculturas, rios, caligrafia, vales, poemas escritos na própria carne do mundo. Minha maior obra, o Titã disse com uma reverência que transcendia eras, foi o cânion da lua partida. Levei 3 séculos para esculpir cada detalhe, garantindo que durante um único dia do ano, ao pôr do sol, a luz entrasse em um ângulo que fazia todo o cânion brilhar como metal fundido, e as sombras formavam símbolos que contavam a história da criação. Era meu presente para ela, minha amada de água e névoa. Ainda existe? Elian perguntou, imaginando tal maravilha. Foi destruído quando me enterraram. Eles não podiam permitir que meu legado permanecesse. Cada obra que eu havia criado foi sistematicamente apagada, como se eu fosse um nome blasfemo que precisava ser riscado da história. Elian sentiu a injustiça disso queimar em seu peito. Isso é monstruoso. Isso é poder, o Titã corrigiu suavemente. Aqueles que detêm o poder escrevem não apenas a história, mas a própria realidade. Eles decidiram que eu seria esquecido, e assim foi feito. Mas aqui está a ironia, Elian. Eles me enterraram tão profundamente, com tanta determinação, que inadvertidamente me tornaram parte da própria fundação do mundo. Cada terremoto, cada tremor, cada movimento das placas tectônicas, sou eu, respirando no meu sono. Eles não conseguiram me apagar completamente. Conforme os dias passavam, Elian começou a sentir algo estranho acontecendo. Sua conexão com o Titã estava se aprofundando para além de conversas. Ele começava a perceber o mundo como o Titã percebia, não apenas este pequeno câmara, mas quilômetros de rocha em todas as direções, a pressão das camadas geológicas, o fluxo de águas subterrâneas, a lenta dança dos minerais cristalizando nas profundezas. Era esmagador e libertador simultaneamente. Estou mudando, Elian disse uma noite, ou o que ele assumiu ser noite, baseado em um ritmo interno que ele havia perdido. Sim, o Titã confirmou. Nossos tipos não foram feitos para coexistir tão intimamente. Minha essência está vazando para você, da mesma forma que sua humanidade está temperando minha divindade adormecida. Eu não planejei isso, mas talvez seja apropriado. Nenhum de nós estava completo sozinho. Elian descobriu que podia sentir as emoções do Titã como se fossem suas próprias. A solidão não era apenas uma palavra, era um abismo de séculos, uma caverna escura em sua alma que ecoava infinitamente. Mas havia também beleza na memória do Titã, momentos de alegria tão intensa que faziam a tristeza valer a pena. O primeiro nascer do sol que ele testemunhou. A primeira chuva. O primeiro momento em que ele olhou para sua amada e entendeu que amor era uma força tão fundamental quanto gravidade. Você ainda a ama, Elian disse suavemente. Depois de tudo isso, todos esses milênios. Amor não é algo que se desliga, criança. Amor é a única coisa que sobrevive quando tudo mais foi despojado. Eu sinto ela ainda, cada vez que a chuva cai aqui, penetrando através das camadas de rocha, eu sei que são partes dela tentando alcançar-me. Ela também está presa, à sua maneira, mas ainda lutando para me encontrar. Elian pensou sobre sua própria vida. Ele nunca havia experimentado amor romântico. Como poderia, quando estava tão isolado? Mas ele havia experimentado o anseio por ele, a fome por conexão que corrói a sua alma como ácido. Talvez por isso ele e o Titã se entendiam tão perfeitamente. Ambos eram especialistas em solidão, doutores em anseio não correspondido. Me ensine, Elian pediu impulsivamente. Ensine-me a não desaparecer. Você sobreviveu a todo esse esquecimento permanecendo você mesmo. Como? Como você não se dissolveu em nada? O Titã ficou em silêncio por um longo momento. Quando finalmente respondeu, sua voz carregava peso de verdade conquistada através de sofrimento imensurável. Eu me agarrei a um único pensamento, Elian. Não permiti que eles o tirassem de mim, não importa quantos séculos passassem. Aquele pensamento era este: eu existi. Eu amei.
E mesmo que todo o universo conspire para apagar essas verdades, mesmo que nenhum registro permaneça, mesmo que meu próprio nome seja menos que pó, ainda assim, aconteceu. A realidade foi alterada por minha existência, e nada pode desfazer isso completamente. Lágrimas caíam pelo rosto de Elian, mas não eram de tristeza. Era algo mais profundo, mais purificador. Era o reconhecimento de uma verdade fundamental que ele havia esquecido em meio a todo o seu sofrimento. Ele importava. Mesmo que sua mãe não o amasse, mesmo que o mundo o rejeitasse, mesmo que ele morresse aqui nesta câmara sem ninguém jamais saber, ele existiu. Ele alterou o mundo, nem que fosse infinitesimalmente. Sua dor era real, e, portanto, ele era real. Obrigado, ele sussurrou para o Titã. Não, criança. Obrigado a você. Por me lembrar de que eu não estava louco. Que o amor que senti, que ainda sinto, não foi ilusão ou fraqueza como eles alegaram. Você me deu algo que eu não tinha há milênios, um companheiro em esquecimento. E de alguma forma, isso torna o esquecimento suportável. Foi na quietude absoluta da câmara que Elian sentiu a primeira vibração discordante. Não vinha do Titã, mas de cima, do mundo da superfície que ele havia deixado para trás. Algo estava perturbando a floresta, pisadas pesadas e intencionais, vozes humanas cortando o silêncio místico que havia se estabelecido. O Titã sentiu também. Eles vieram procurar por você. Quem? Elian se levantou, alerta subitamente retornando ao seu corpo. Aqueles que o expulsaram. E outros. Eu posso sentir suas intenções através da terra. Eles estão, com medo, e raivosos. A floresta mudou com meu despertar, e eles a culpam em você. Dizem que você trouxe maldição para a aldeia. Elian sentiu um nó se formar em seu estômago. Claro. Ele não podia simplesmente desaparecer em paz. Mesmo no exílio, ele ainda era um problema, um bode expiatório conveniente para qualquer coisa que desse errado. O que eles vão fazer? Eles vêm para matá-lo, criança. Ou para arrastá-lo de volta e fazer dele um exemplo. Alguns carregam tochas. Outros, armas que não foram tocadas por gerações, relíquias de tempos quando esta floresta era verdadeiramente perigosa. Medo genuíno percorreu Elian pela primeira vez desde que entrará na câmara. Aqui, com o Titã, ele havia encontrado algo parecido com paz. A ideia de ser arrastado de volta para o mundo que o rejeitou, de enfrentar acusações e julgamentos de pessoas que nunca se importaram com ele, era insuportável. Eu não vou voltar, ele disse firmemente. Prefiro morrer aqui. Você não precisa fazer nenhuma das duas coisas. Havia algo novo na voz do Titã, não exatamente esperança, mas possibilidade. Nossa conexão cresceu mais forte do que eu antecipei. O que você sente agora, essa percepção expandida, não é temporário. Você está se tornando algo diferente, Elian. Algo entre mortal e Titã. E com isso vem poder. Que tipo de poder? Eu posso emprestar-lhe uma fração de minha essência. Através de você, posso agir no mundo da superfície, limitadamente, mas o suficiente para protegê-lo. Mas há um custo. O olho do Titã focou intensamente em Elian. Se você aceitar meu poder, você nunca mais será completamente humano. A transformação que começou se tornará irreversível. Você carregará uma centelha de divindade, e isso o separará de sua espécie para sempre. Elian quase riu. Separar-me? Eu já estou separado. Sempre estive. Pelo menos desta forma, será uma escolha minha, não algo que me foi feito. Você tem certeza? Pense cuidadosamente, criança. Há conforto em humanidade, mesmo em humanidade que te rejeita. O que eu ofereço é exílio de uma natureza diferente. Você estará entre mundos, pertencendo totalmente a nenhum. Parece familiar, Elian respondeu com uma amargura que surpreendeu até ele mesmo. A única diferença é que desta vez eu terei o poder de não ser vítima. Eu aceito. O Titã não respondeu imediatamente. Quando fez, sua voz carregava tanto aviso quanto aprovação. Então aproxime-se. Coloque sua mão sobre meu olho. E prepare-se para uma dor diferente de qualquer coisa que você já experimentou. Elian obedeceu, caminhando até a imensa orbe de cristal âmbar. Quando ele pressionou sua palma contra a superfície, ela era quente,
pulsando com vida antiga. Por um momento, nada aconteceu. Então o mundo explodiu. Dor não era uma palavra adequada. Era como ter cada célula de seu corpo reescrita simultaneamente, seu DNA sendo editado por mãos que predatavam a evolução. Ele sentiu ossos se fortalecerem, não ficando mais espessos, mas mais densos, incorporando minerais que normalmente existiam apenas sob pressão extrema. Sua pele. Algo estava acontecendo com sua pele, veias de pedra formando padrões sob a superfície, visíveis como tatuagens luminescentes. Memórias que não eram suas inundaram sua consciência. A sensação de segurar continentes, de sentir oceanos entre seus dedos, de respirar e causar ventos que varreriam nações futuras. Ele viu através dos olhos do Titã, experimentou amor em uma escala que transcendia a compreensão mortal, sentiu a agonia do enterro como se estivesse acontecendo agora. E então acabou. Elian caiu de joelhos, ofegante, seu corpo fumegando levemente com calor residual. Quando ele olhou para suas mãos, elas pareciam as mesmas, mas sentiam-se diferentes. Mais pesadas. Mais reais. Como se antes ele fosse uma sombra e só agora tivesse substância verdadeira. Está feito, o Titã disse suavemente. Você carrega meu coração agora, Elian. Uma fração dele, mas suficiente. Use-o sabiamente. Use-o para lembrar o mundo de que mesmo os esquecidos têm direito de existir. Elian se levantou, e o movimento foi estranho. Ele se sentia mais leve e mais pesado simultaneamente. Quando ele estendeu sua vontade, os golems na câmara responderam, inclinando-se. A própria terra parecia aguardar seus comandos. Eles vêm me buscar, ele disse, sua voz ecoando diferente agora, carregando harmônicas que não eram completamente humanas. Então eu irei encontrá-los. Mas não como a vítima que eles esperam. Como algo completamente diferente. Lembre-se, Elian, o Titã o avisou enquanto ele se virava para voltar à superfície, poder não apaga a dor. Ele apenas muda como você carrega ela. Elian emergiu da rachadura para encontrar a floresta dos esquecidos em tumulto. As árvores se retorciam como se em agonia, suas raízes quebrando através do solo, os símbolos em suas cascas pulsando violentamente. Mas agora ele entendia, não era agonia, era despertar. A floresta inteira era uma extensão do Titã, e com o poder agora fluindo através de Elian, ela respondia, agitada e expectante. Os aldeões haviam formado um semicírculo ao redor da área onde a rachadura emergia. Eram cerca de 20, alguns que Elian reconhecia, outros estranhos, caçadores de outras aldeias, talvez, ou mercenários contratados. Todos carregavam armas, lanças, foices, algumas espadas enferrujadas que provavelmente haviam adornado lareiras como decoração por décadas. E tochas. Muitas tochas, sua luz âmbar criando sombras dançantes que faziam os rostos parecerem máscaras demoníacas. Seu padrasto estava na frente, segurando uma picareta. Sua mãe estava ausente, claro que estava. Ela sempre foi boa em estar ausente quando importava. Lá está ele. Alguém gritou quando Elian emergiu completamente. O menino amaldiçoado. Elian os encarou, e viu o momento em que eles perceberam que algo estava diferente. Ele não se movia como um adolescente assustado. Havia uma gravidade em sua postura, uma presença que fazia o ar ao redor dele parecer mais denso. E seus olhos, quando a luz das tochas os capturou, refletiam com um brilho âmbar que não deveria existir em olhos humanos. Você trouxe maldição sobre nós, o padrasto acusou, mas sua voz tremia. A floresta está acordando, as pedras nos campos estão se movendo, as crianças estão tendo pesadelos de gigantes sob a terra. Isso é sua culpa. Minha culpa. Elian repetiu, e sua voz ecoou estranhamente, como se múltiplas gargantas estivessem falando. Vocês me expulsam, me negam até mesmo a dignidade de uma razão, e quando eu encontro refúgio onde vocês nunca se atreveram a pisar, ainda assim é minha culpa. Você perturbou algo que deveria permanecer adormecido. Outro aldeão gritou. Os anciões nos avisaram, esta floresta é proibida porque há algo terrível enterrado aqui. E você, tolo, o acordou. Elian sentiu a raiva do Titã mesclando-se com a sua própria. Eles sabiam. A voz ecoou em sua mente. Gerações se passaram, mas em algum nível coletivo, eles sempre souberam que eu estava aqui. E eles me temiam tanto que transformaram minha sepultura em um lugar de terror. Vocês estão certos em temer,
Elian disse calmamente. Mas não por serem malditos. Vocês deveriam temer porque finalmente há consequências para suas crueldades. Ele estendeu uma mão, e o solo respondeu. Não violentamente, ele não queria machucá-los, percebeu com surpresa. Apesar de tudo, ele não queria morte. Mas ele queria que eles entendessem. Pedras começaram a emergir, formando um círculo ao redor dos aldeões, não alto o suficiente para aprisionar, mas alto o suficiente para lembrar que poderiam. Os aldeões recuaram, alguns gritando, outros levantando suas armas inutilmente contra a pedra que era mais dura que qualquer metal que eles possuíam. Eu não vim aqui para ser vítima, Elian declarou. Vocês me ensinaram que no mundo que vocês construíram, existem apenas predadores e presas. Vocês me fizeram presa por toda a minha vida. Mas não mais. Seu padrasto, acuado mas desesperado, avançou com a picareta erguida. Foi um movimento tolo, nascido de medo mais do que coragem. Elian não se moveu. Um golem emergiu do solo entre eles, uma construção de pedra e raiz que interceptou o golpe com um som de metal contra a rocha. A picareta se estilhaçou. O padrasto caiu para trás, terror finalmente registrando completamente em seus olhos. Eu poderia matá-lo, Elian disse suavemente, olhando para o homem que havia tornado sua infância um exílio emocional. Seria tão fácil. Uma palavra, e a terra se abriria sob seus pés. Mas isso não me daria nada. Vingança é apenas outra forma de estar preso ao passado. Ele se virou para encarar todos os aldeões. Vocês vão voltar. Vão contar que a Floresta dos Esquecidos está acordada, que há um guardião agora. E vão me esquecer, como sempre fizeram. Mas desta vez, será porque eu escolho o esquecimento, não porque vocês o impõem. Você está sendo misericordioso, o Titã observou com algo parecido com surpresa. Estou sendo livre, Elian respondeu mentalmente. Eles não merecem nem minha raiva nem minha atenção. São pequenos e assustados, e já carregam suas próprias prisões. Ele gesticulou, e as pedras que cercavam os aldeões se abaixaram, formando um caminho de volta para fora da floresta. Os humanos não precisaram de mais encorajamento. Eles fugiram, deixando para trás armas e tochas, sua coragem evaporada diante do impossível. Apenas seu padrasto permaneceu por um momento, olhando para Elian com algo que poderia ter sido arrependimento. Mas então ele também se virou e correu. Quando o último som de passos desapareceu, Elian sentiu algo dentro dele relaxar. O poder ainda estava lá, pulsando em suas veias, mas não era dominador. Era uma ferramenta, não um mestre. Você fez bem, o Titã disse. Poder sem sabedoria é apenas destruição. Você escolheu diferente. Aprendi com o melhor, Elian respondeu, sorrindo levemente enquanto começava a caminhar de volta para a rachadura. Um titã que escolheu amor sobre dever me ensinou que algumas escolhas valem qualquer preço. Os meses se passaram de maneira estranha para Elian. Ele estabeleceu uma existência na fronteira entre o mundo subterrâneo do Titã e a superfície da Floresta dos Esquecidos. Construiu um abrigo simples de pedra viva, que crescia e se adaptava às suas necessidades como uma estrutura semi-orgânica. Caçava quando precisava, mas descobriu que necessitava cada vez menos de comida. A essência do Titã sustentava-o de formas que transcendiam mera nutrição. A floresta floresceu sob sua presença. Espécies de plantas que estavam extintas por milênios começaram a brotar, respondendo à memória geológica profunda que o Titã carregava. Criaturas que haviam evitado o lugar retornaram, veados com chifres que brilhavam sob a lua, aves cujo canto soava como ecos de tempos primordiais. A Floresta dos Esquecidos estava se tornando um santuário de coisas antigas, um museu vivo de um mundo que já foi. Elian descia frequentemente para visitar o Titã, e suas conversas evoluíram. Eles não falavam apenas de passado e dor, mas de possibilidade. O Titã começou a ensinar Elian sobre as fundações do mundo, como a terra pensava, como pedra sonhava, como montanhas lembravam. Conhecimento que nenhum humano havia possuído por incontáveis gerações. Você está me tornando seu herdeiro, Elian percebeu durante uma dessas sessões. Eu estou garantindo que mesmo quando eu finalmente retornar ao sono profundo, e eventualmente retornarei, pois até titãs não podem permanecer conscientes para sempre, que alguém se lembrará. Que este conhecimento não morra completamente. E sua amada? Elian perguntou suavemente.
Você ainda a sente? Sempre, o Titã respondeu, e havia uma ternura em sua voz que fazia as rochas ao redor brilharem mais intensamente. Cada chuva é uma carta de amor. Cada rio, um sussurro de sua voz. A separação não destruiu nosso amor, apenas o transformou em algo diferente. Talvez até mais forte, porque provou ser indestrutível. Elian pensou nisso enquanto caminhava pela floresta sob um céu estrelado. Ele havia encontrado algo aqui que nunca teve na aldeia: propósito. Ele não era mais um erro, não mais um inconveniente. Ele era guardião, estudante, ponte entre mundos. A solidão ainda existia, mas era uma solidão escolhida, não imposta. E de alguma forma, isso fazia toda a diferença. Uma noite, meses depois da confrontação com os aldeões, Elian sentiu algo diferente. A chuva que caía não era comum, cada gota brilhava levemente, carregando uma essência que ele reconheceu através de sua conexão com o Titã. Água. Não apenas água, mas água, a consciência fragmentada da amada do Titã, reunida temporariamente pela intensidade de emoção. Elian correu para a câmara. O Titã estava agitado, seu olho brilhando mais intensamente do que nunca. Ela está aqui, sua voz tremia. Depois de tanto tempo, ela encontrou força suficiente para se manifestar, mesmo que brevemente. Elian, por favor, vá até a superfície. Seja meus olhos. Deixe-me vê-la, mesmo que através de você. Elian não hesitou. Ele voltou para a superfície, e lá, no centro de uma clareira banhada por chuva luminescente, estava uma forma. Não sólida, mas não exatamente líquida também, uma silhueta humanoide feita de água que refletia estrelas que não existiam no céu. Ela não tinha características definidas, mas Elian podia sentir sua presença, antiga e vasta como oceanos. Através dos olhos de Elian, o Titã a viu. E através das águas, ela o viu. Não houve palavras. O que passou entre eles transcendia a linguagem, era puro reconhecimento, puro amor que havia sobrevivido à punição divina e milênios de separação. A forma de água estendeu o que poderia ser uma mão, e Elian, agindo como condutor, estendeu a sua. Quando se tocaram, ele sentiu uma corrente de emoção tão intensa que o fez cambalear. Alegria misturada com tristeza, amor temperado com perda, esperança entrelaçada com aceitação. Obrigado, ela sussurrou, sua voz como chuva em folhas. Por despertá-lo. Por não deixá-lo ser esquecido. Por dar a ele companheirismo quando eu não podia. Eu deveria agradecer a vocês, Elian respondeu, lágrimas misturando-se com a chuva em seu rosto. Vocês me mostraram que amor verdadeiro não conhece limites, nem mesmo prisão eterna. A forma começou a se dissipar, a concentração necessária para mantê-la se esgotando. Mas antes de desaparecer completamente, ela tocou o peito de Elian, e ele sentiu algo passar para ele, não poder, mas uma promessa. Uma promessa de que enquanto chuva caísse, enquanto rios corressem, enquanto oceanos abraçassem costas, o amor deles persistiria. E agora, Elian era testemunha viva dessa verdade. Quando ele retornou à câmara, o Titã estava em silêncio, mas havia paz em seu olho que Elian nunca tinha visto antes. Você me deu um presente além de preço, o Titã finalmente disse. Eu a vi. Depois de tanto tempo pensando que talvez minha memória tivesse distorcido, eu a vi novamente, e ela era exatamente como eu lembrava. Bela. Impossível. Minha. O que acontece agora? Elian perguntou. Agora. O Titã parecia ponderar. Agora continuamos. Eu durmo e acordo, como sempre fiz. Você vive e aprende, como todo mortal que não é mais completamente mortal deve fazer. A floresta cresce. O mundo gira. E em meio a tudo isso, dois que foram esquecidos se lembram um do outro. Não é uma história grandiosa, talvez. Mas é nossa. Elian sorriu. É mais do que suficiente. E era. Por anos que se transformaram em décadas, Elian permaneceu guardião da floresta dos esquecidos. Lendas começaram a circular sobre o lugar, histórias de um jovem que era mais do que humano, que comandava a pedra e protegia o sono de algo antigo. Alguns aventureiros vieram procurar por ele, buscando poder ou conhecimento. Elian recebia alguns, enviava outros embora, sempre avaliando suas intenções. Ele nunca voltou para a aldeia. Mas às vezes, muito raramente, ele via sua mãe à distância, caminhando até a borda da floresta, nunca entrando,
apenas olhando. Ele não ia até ela. Algumas separações eram necessárias para que ambas as partes crescessem. O Titã lhe disse uma vez: você sabe que eventualmente terá que escolher? Entre manter minha essência e permanecer a Geles, ou deixá-la ir e retornar à mortalidade normal. Quando esse momento chegar, eu escolherei, Elian respondeu. Mas não hoje. Hoje, eu escolho estar aqui, com você. Lembrando. Lembrando, o Titã ecoou. Sim. É tudo que qualquer um de nós realmente pode fazer. Lembrar que existimos, que amamos, que importamos. Mesmo quando o universo inteiro se esforça para nos esquecer. E assim permaneceram, o Titã enterrado e o garoto que não era mais apenas um garoto, conectados por solidão compartilhada transformada em propósito compartilhado. A Floresta dos Esquecidos vivia novamente, um santuário para coisas antigas, um lembrete de que mesmo o esquecido pode ecoar pela eternidade. Pois no fim, tudo que realmente importa é isto: que você existiu, que você amou, que você deixou uma marca, por menor que seja, na vastidão do tempo. E se você tiver sorte, encontrará alguém, ou algo, que testemunhará isso, que dirá: eu vi você. Eu me lembro. E assim, um novo capítulo está prestes a começar. Porque há outros como Elia no mundo, outras almas rejeitadas buscando propósito. E há outros titãs, outras entidades antigas, esperando por alguém para lembrá-las que uma vez foram divinas. Suas histórias ainda não foram contadas. Mas serão. Oh, sim, serão. Continua.